Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra que, olha, não é só um livro que conta a história do Brasil. É um livro que ajudou a moldar a nossa identidade. Estou falando, claro, de Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, lá de 1933. Uma obra fundamental. E a gente vai tentar entender juntos como ela acabou redefinindo o que é ser brasileiro. Pois é, a importância desse livro é tamanha que, décadas e décadas depois, ele ainda é considerado isso aí, uma leitura obrigatória para quem quer entender o Brasil. É, sem dúvida, um ponto de partida para as discussões que, nossa, continuam super atuais. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que esse livro foi tão revolucionário. Depois, a gente entra no mundo do engenho, que é o coração da tese dele. Em seguida, a gente encara o polêmico mito da democracia racial. Daí partimos para as críticas, que não foram poucas, e fechamos tentando entender por que ele é, afinal, um clássico que dura até hoje, mesmo com todos os seus problemas. Vamos lá? Para a gente ter uma ideia do impacto de Casa Grande e Senzala, é preciso voltar no tempo, lá para o Brasil de 1933. Naquela época, a visão que dominava entre os intelectuais era bem pessimista e bem racista também. A ideia era que a mistura de raças era a causa do atraso do país. O Freire escreveu esse livro para bater de frente com essa ideia. E olha só que interessante a perspectiva dele. O Freire morou nos Estados Unidos e viu de perto como funcionava uma sociedade super segregada. Quando ele comparava com o Brasil, ele viu uma coisa totalmente diferente. Uma história de mistura intensa. E aí vem o pulo do gato. O que muita gente via como uma grande fraqueza do Brasil, o Freire propôs que era, na verdade, a nossa maior força. A nossa singularidade. Tá, mas onde essa mistura toda teria acontecido de forma tão decisiva? Para Gilberto Freire, a resposta era muito clara e tinha um lugar específico, o engenho de açúcar do Brasil colonial. Ele defendia que foi nesse ambiente, íntimo, complexo patriarcal, que a sociedade brasileira foi forjada de verdade. O próprio título do livro já entrega tudo, né? De um lado, a Casa Grande, o espaço do poder, do senhor branco, da cultura europeia. Do outro, a Senzala, o espaço dos africanos escravizados, da sua cultura e resistência. O Freire diz que foi na relação complexa e, vamos ser claros, muitas vezes brutal, entre esses dois mundos que a cultura brasileira começou a nascer. A análise do Freire se apoia, então, na interação desses três grandes pilares. Ele dedica capítulos e mais capítulos para detalhar a contribuição de cada um, do colonizador português, dos povos indígenas e, claro, dos africanos escravizados. Para ele, é a fusão dessas três forças que explica o Brasil. Bom, e é a partir dessa análise da vida no engenho que a gente chega na ideia mais famosa e, sem a menor dúvida, na mais controversa do livro. Freire construiu um conceito que se tornou central na identidade brasileira por muito tempo, a ideia de uma harmonia racial que seria única no mundo. A base para essa ideia toda é uma teoria chamada lusotropicalismo. O que é isso? Basicamente, o Freire dizia que o colonizador português era diferente, era especial. Ele teria uma capacidade única de se adaptar aos trópicos e de se misturar com outros povos. E isso, segundo a teoria, teria criado uma colonização mais suave, mais humana. Essa frase aqui resume tudo. É a conclusão otimista do Freire. Ele realmente acreditava que essa mistura toda tinha criado no Brasil uma sociedade com menos conflitos raciais, uma verdadeira democracia racial. E essa ideia, gente, foi tão poderosa que virou parte da identidade nacional por décadas. Só que essa visão otimista não se sustentou para sempre, longe disso. A partir ali dos anos 50, 60, a ideia de democracia racial começou a ser bombardeada com críticas muito duras. Agora, vamos entender como esse mito foi sendo desconstruído. A crítica principal é bem direta. Essa ideia de democracia racial simplesmente passa um pano por cima da violência brutal da escravidão. Os críticos apontam que ela acaba romantizando relações que eram baseadas em estupro, em poder, em coação. E talvez o ponto mais grave de todos. Esse mito acabou servindo como uma cortina de fumaça, sabe? Que escondeu o racismo estrutural que existe no Brasil até hoje e que, por consequência, acabou atrapalhando a luta por justiça racial. Outra crítica importantíssima é baseada em fatos. A teoria toda do Freire se baseia na vida do grande engenho de açúcar. Acontece que os historiadores, com o tempo, mostraram que a maioria das pessoas escravizadas no Brasil não vivia nesses latifúndios gigantes, mas sim em pequenas e médias propriedades. Isso muda totalmente o cenário que ele usou de base para a teoria dele. Tem mais. Uma outra crítica forte é que o livro trata o africano como se fosse uma coisa só, um bloco único.
O que essa visão faz é apagar a imensa diversidade de povos, com culturas, religiões, línguas completamente diferentes, que foram sequestrados e trazidos à força para o Brasil. Tratar todo mundo como uma coisa só é apagar uma parte gigantesca e riquíssima da história. E por fim, até o jeito de escrever do Frei é alvo de críticas. O livro é cheio de descrições bem explícitas, bem gráficas, sobre sexualidade, sobre violência. Por causa disso, muita gente considera o livro vulgar, inadequado, principalmente para leitores mais jovens. E isso gera debate sobre o uso dele em escolas até hoje, sabia? Certo. Com tantas críticas pesadas e muitas delas justas, fica a pergunta: por que Casa Grande e Senzala ainda é visto como um clássico? Vamos então para nossa conclusão para tentar entender por que esse livro, mesmo sendo tão imperfeito, continua sendo tão importante. Apesar de todos os seus problemas, o livro foi absolutamente revolucionário para a época dele por um motivo principal. Foi a primeira grande obra a colocar as culturas indígena e africana no centro da formação do Brasil. Antes do Freire, a história do Brasil era contada quase que só pela perspectiva europeia. E aqui, eu acho, está o maior legado do Freire. Ele pegou um país que tinha vergonha da sua mistura racial e virou essa narrativa de cabeça para baixo. Com Casagrande e Senzala, a miscigenação deixou de ser vista como o problema do Brasil para se tornar a sua maior virtude, a própria essência de ser brasileiro. Casagrande e Senzala, então, fica nesse lugar de tensão. É um livro datado, sim, com falhas bem graves, mas que, sem dúvida alguma, mudou a forma como o Brasil se enxerga. A questão que ele nos deixa hoje é essa: como é que a gente deve ler e interpretar uma obra que, ao mesmo tempo, definiu e dividiu uma nação inteira? Esse é um debate que continua mais vivo do que nunca.